Atenção você que é aposentado ou pensionista do INSS. Preste atenção nessa informação. Por que o STF validou a revisão da vida toda? Uma pergunta que se faz. Por que o Supremo Tribunal Federal validou a chamada revisão da vida toda? Vejamos, esse caso que chegou ao STF, conforme eu já repercuti diversas vezes aqui em nosso canal, foi de um aposentado que iniciou suas contribuições. Preste muita atenção porque você pode se identificar com essa história. O caso do aposentado que fez a ação subir até a Suprema Corte pode ser muito parecido com o seu. Por isso, preste muita atenção porque você vai certamente se identificar com essa história. Esse aposentado iniciou suas contribuições para o INSS em 1976. Ele começou a contribuir para a Previdência Social em 1976. Quase 50 anos que essa pessoa iniciou as suas contribuições. Ele começou a receber a aposentadoria em 2003. Então começou a contribuir em 1976 e se aposentou e começou a receber a sua aposentadoria em 2003. E teve o benefício calculado não pelos pagamentos que fez desde 1976, mas desde 1994. Perceberam? A pessoa começou a contribuir para a Previdência Social lá em 1976. Entretanto, quando se aposentou, ele recebeu o seu benefício previdenciário com base apenas nas contribuições que foram feitas depois de 1994. Tudo que ele pagou de 1976 até 1994, o INSS simplesmente descartou, confiscou, desprezou. Qual é o resultado disso, gente? O resultado é o achatamento no valor do benefício. Percebam, isso aconteceu devido a uma regra estabelecida pela reforma da Previdência de 1994. Ele recebia como benefício R$ 1.493, menos de R$ 1.500. Se fossem consideradas todas as suas contribuições desde 1976, ele receberia, ao invés de R$ 1.500, quase R$ 2.000. Um ganho mensal de quase R$ 330, 20% a mais na aposentadoria dele. Considerando o 13º, a diferença anual seria de mais de R$ 4.280. A diferença que essa pessoa estava perdendo, o prejuízo que essa pessoa tinha por ano, se aproximava de R$ 4.300. Perceberam a importância desse caso? Essas informações que eu estou falando para vocês está aqui no portal G1 da Globo, que trouxe uma matéria com o seguinte título: Revisão da vida toda. Entenda o que é, como o cálculo é feito e quem pode solicitar a revisão da vida toda. E aí eu vou pedir licença para ler juntamente com vocês e explicando os tópicos mais importantes. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, de validar a chamada revisão da vida toda, o G1 ouviu o advogado especialista em direito previdenciário, João Badari. Preparou um guia para explicar os principais pontos do tema. Badari adianta que o número de pessoas que podem ser beneficiadas é pequeno. Não são todos os aposentados e pensionistas que se encaixam nos critérios para solicitar a revisão. E dentre esses, é menor ainda o grupo de quem terá aumento no benefício. Ele explica aqui, gente, por quê. Não são, de fato, todas as pessoas, todo e qualquer aposentado e pensionista que irá ter a possibilidade de revisar o seu benefício previdenciário
Até porque nós temos a questão da decadência. Passou de 10 anos da concessão do benefício, não tem como mais solicitar a revisão. No meu escritório, abro aspas para o Dr. João Badari, a cada 10 pessoas que pedem a revisão, apenas 2 terão alguma vantagem. Cabe para uma minoria. Fecho aspas para a declaração do especialista aqui no G1. A revisão da vida toda. O que é a revisão da vida toda? Já expliquei, mas matéria do G1, ainda mais credibilidade quando se tem pessoas da estirpe do Dr. João Badari, da ABL Advogados, link na descrição. A revisão da vida toda é o recálculo do valor da aposentadoria. A conta leva em consideração todas as parcelas pagas por uma pessoa desde que começou a contribuir com o INSS e pode elevar o benefício recebido por aposentados e pensionistas. Levar o valor, aumentar o valor do benefício. Por que o STF validou a revisão da vida toda? A introdução do nosso vídeo. Chegou ao STF o caso de um aposentado que iniciou suas contribuições ao INSS em 1976. Ele começou a receber a aposentadoria em 2003 e teve o benefício calculado não pelos pagamentos que fez desde 1976, mas apenas desde 1994. Isso aconteceu devido a uma regra estabelecida pela reforma da Previdência. Ele recebia R$ 1.493,50 a título de benefício previdenciário. Se fossem consideradas todas as suas contribuições desde 1976, ele receberia R$ 1.823, um ganho mensal de R$ 329,41, 22% a mais na sua aposentadoria. Considerando o 13º salário, a diferença anual seria de R$ 4.282,33. O cálculo prejudicou o aposentado, que recebia menos do que teria direito caso todas as contribuições que fez durante sua vida tivessem sido consideradas. A decisão do STF para este caso estabeleceu que devem prevalecer todas as contribuições no cálculo do benefício se o resultado for mais favorável ao segurado. Qual foi a decisão do Supremo Tribunal Federal? Existem 2 regras, a saber, a primeira regra, a regra de transição prevista no artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8.213 de 1991. E existem a outra regra, essa que eles estão mencionando, que é a regra transitória. A regra de transição prevista no artigo 3º da Lei 9876 de 99. Na hora da concessão do benefício previdenciário, o aposentado deve verificar qual dessas regras lhe é mais favorável, mais vantajosa. Posto de outra forma, qual dessas 2 regras irá resultar em um valor do benefício maior? É essa regra que eu vou escolher para ser aplicada ao meu caso concreto. Essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. Quando vale a pena solicitar a revisão da vida toda? Vejamos, a revisão da vida toda opera por uma lógica contrária à evolução salarial vivida pela maior parte da população. Ela beneficia quem recebia mais no início da carreira e passou a receber menos. Essa é a lógica da revisão da vida toda. Normalmente, trabalhadores iniciam a vida profissional recebendo menos e, conforme ganham experiência e conhecimento, passam a ter salários mais altos. Assim, na prática, o pedido de revisão da vida toda só é vantajoso para aqueles que recebiam salários mais altos antes de 1º de julho de 1994. É o que eu tenho dito aqui em nossas apresentações. A revisão da vida toda ela é vantajosa para aquelas pessoas que tiveram boas contribuições
antes de julho de 1994. Quem fez contribuições com valores altos, próximo ao teto, a revisão da vida toda é excelente. Olha esse trecho da matéria que interessante. Como o Plano Real e as últimas reformas previdenciárias entraram na história. O Plano Real, para conhecimento, criou a nossa atual moeda, criou o real, que é a moeda vigente no Brasil, a partir de 1º de julho de 1994. Antes dessa data, a moeda no país era o Cruzeiro Real. Em 1999, houve uma reforma da Previdência, que estabeleceu duas regras, a regra definitiva e a regra de transição, aquela que eu já te expliquei. A regra transitória, aplicada para quem já contribuía com o INSS desde a troca de moeda no Brasil, ou seja, pessoas que começaram a trabalhar antes de 1999. A ideia da regra de transição, lá do artigo 3º da Lei 9876 de 99, era abrandar, reduzir, mitigar o impacto da reforma previdenciária para esse grupo, para as pessoas que já estavam trabalhando. O cálculo da aposentadoria para essas pessoas consideravam 80% das maiores contribuições, mas apenas aquelas feitas a partir de 1º de julho de 1994. Já a regra definitiva, prevista no artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8.203 de 91, ela foi aplicada para quem começou a trabalhar com carteira assinada e contribuir com o INSS a partir de 1999. O cálculo da aposentadoria para esse grupo considerava 80% das contribuições de maior valor ao longo de toda a sua vida contributiva. Não tinha aquela limitação até julho de 1994. A reforma da Previdência de 2019, por sua vez, para conhecimento, emenda constitucional número 103 de 2019, deu fim, acabou com a revisão da vida toda. Portanto, quem se aposentou a partir de 2019 não tem direito de pedir o recálculo da aposentadoria. Mas há exceções. Caso do direito adquirido, aquela pessoa que deu a entrada no benefício antes de novembro de 2019 e a concessão só saiu depois de 2019, então há aqui algumas exceções. Eu vou deixar o link dessa publicação na descrição do vídeo para quem tiver interesse ler a matéria completa. Muito esclarecedora para todas as pessoas que têm alguma ligação com essa revisão, essa importante revisão. Agora, me diga nos comentários, você entendeu as minhas explicações? E aproveito a oportunidade para reforçarmos o nosso convite de sempre, para que você inscreva-se no canal, deixa o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.